Acabou agora há pouco. Lá na Argentina, Argentinos Júnior 0, Corinthians 0 pela Libertadores. O que a gente vai falar sobre esse jogo, né? Torcedor corintiano que estava um pouco esperançoso depois do jogo de domingo contra o Flamengo. Com isso até uma boa apresentação, apesar da derrota de 1-0 no final. Muita gente achando que talvez fosse uma virada de chave. Luxemburgo manteve o mesmo time, o Corinthians entrou em campo com o mesmo time, exatamente igual ao que perdeu o Flamengo no domingo, que eu acho que é o time que agora o Luxemburgo tem como time titular. E ainda entrou em campo sabendo que logo antes tinha acabado o jogo lá no Uruguai com vitória do Liverpool sobre o Independente Del Valle, o que dava a condição ainda melhor para o Corinthians, que se vencesse, ficaria numa ótima situação na tabela. Não foi isso que aconteceu, foi um 0-0. A gente vai falar sobre o jogo. Você está aqui com a gente no Dumawide Sports, sempre com o apoio do Bet7, seu site de aposta esportiva, do Bibiches Poker, melhor lugar para você jogar poker, Bibiches Poker. Então, nós vamos falar sobre isso. Time titular, falei bobagem, né? Não era o mesmo time porque o Cássio não jogou e entrou o Carlos Miguel no gol. Fez uma partida tranquila, muito poucas bolas no gol. A defesa foi a mesma, Bruno Mendes, Gil, Murilo e o Matheus Bidu. Para mim, Bruno Mendes, disparado o melhor jogador do Corinthians. O meio-campo com o Paulinho, Fausto Vera e o Maicon. E lá no ataque, Adson. Adson, para mim, não foi bem. Yuri Alberto, de novo, uma atuação muito abaixo. E Roger Guedes. Para mim, o jogo teve 3 momentos, né? Primeiro, para o torcedor corintiano, o Corinthians até começa bem, apesar do Argentino Júnior ir para cima, meio que pressionar a saída de bola do Corinthians, mas o Corinthians foi tocando a bola, foi achando espaço e teve a grande chance do jogo, a única do Corinthians, lá pelos 15, 17 minutos, uma boa jogada do Murilo, a bola sobra no pé do Yuri Alberto, que toca para o Bruno Mendes, que de primeira faz o cruzamento, e o Murilo tem todo o gol, maneira como quisesse, de chapa, de peito de pé, do jeito que quisesse fazer o gol, escolheu bater de chapa com o pé esquerdo, mas mandou para fora. Foi a melhor chance do Corinthians no jogo inteiro, o Corinthians vinha bem, até a contusão do Paulinho. Paulinho que fez uma partida muito boa contra o Flamengo, cresceu muito de produção e, pelo jeito, sentiu o joelho. Não sei se é grave, se não é, mas foi substituído já no primeiro tempo, lá para os 25 minutos, pelo Rony. E aí, o pouco de criação que a gente podia esperar do Corinthians foi por água abaixo, né? O Rony realmente não consegue criar nada. E a partir daí, o Argentino Júnior foi para frente, chutou bola de fora da área. Foram 3 chutes no gol do Carlos Miguel, mas todos tranquilos. Uma grande chance que o time do Argentino Júnior teve foi numa bola perdida pelo Gil, uma bobeada do Gil, cruzamento lá pelo lado esquerdo, Matheus Bidu vai cortar, bate no Murilo e o meio de susto o Carlos Miguel defende. Mas acaba o primeiro tempo com o Argentino Júnior dominando e volta para o segundo tempo o mesmo time, apenas com a troca, né, do Paulinho, que tinha saído. E o Argentino Júnior continua mandando no jogo, jogando muito pelo lado direito do ataque dele, esquerdo do Corinthians, com triangulações, com tentativas de chegar na área, mas nenhum lance de muito perigo, não. E o Corinthians também sem criação nenhuma. E lá pelos 34, 35 minutos, uma jogada no meio campo, o jogador do Argentino Júnior vai de cotovelo na cara inclusive cortou o supercílio do Rony, é expulso. E a gente imaginava que pelo menos com um a mais o Corinthians iria pressionar, ia sufocar um pouco, ir em busca do gol, que daria aquela condição de ficar muito bem na tabela, mas foi isso que aconteceu não. O Argentino Júnior até foi para cima, teve até 1, 2, 3 oportunidades ali, num bate-rebate na área, mas termina 0-0. O que a gente pode falar? Copo meio cheio, copo meio vazio? Meio vazio eu não gosto de falar, vou falar do copo meio cheio. Acho que o Luxemburgo achou o time ideal, que é esse que ele entrou hoje, talvez com o Cássio. Bruno Mendes é a grande sacada do time, jogou muito bem na lateral, a gente vinha sofrendo muito com o Fagner, as bolas altas no segundo pau ele ganha todas, ele é um grande zagueiro, pode jogar como zagueiro, pode jogar como lateral, foi o que sustentou a zaga do Corinthians.
Achei que o Gil deu aquela bobeada no primeiro tempo, o Murilo também deu uma outra bobeada, mas formaram uma zaga bem segura. E o Bidu de novo entregou bem. O Bidu está entregando bem, o Fábio Santos entrou faltando 2, 3 minutos. O Bidu entregou legal, João. Uma pena o Paulinho ter se machucado, vinha melhorando muito. O Maicon fez de novo uma partida em que não criou nada, abaixo, tentou na marcação, marcou muito, se cansou. Fausto Vera no meio campo é o mais lúcido, todo mundo sabe disso. Fausto Vera é um cara que tem que continuar no Corinthians, acho que é um grande jogador. Teve uma chance no tempo de bater, mas infelizmente bateu na zaga, subiu. Agora o ataque precisa ser repensado. Precisa ser repensado urgentemente. O Rony entrou também. O Rony é aquilo que a gente já espera. Dele não se espera muita coisa. Ele demorou para entender quando ele tinha que jogar, quem ele tinha que marcar, mas não dá para esperar muita coisa do Rony também. Não é o Rony que a gente tem que criticar. Quem a gente tem que criticar, principalmente, é o Yuri Alberto, cara. É o demolidor do Corinthians. Ele acaba com todos os ataques, de novo, fez uma partida muito ruim, não consegue segurar a bola, prender, tem imaginação, sofreu uma falta, cavar um lance. Roger Guedes, eu acho que o Luxemburgo trouxe ele para jogar um pouco atrás, hoje mais para o meio, também foi muito prejudicado na partida, não teve condições de jogo. E o Adson é aquilo lá, né? Não sei, muita gente gosta do Adson, eu acho ele muito fraquinho, muito pequenininho, não consegue. Eu fico com a impressão de que o Adson sempre escolhe a jogada errada. A hora que ele tem que cortar para dentro, ele vai para fora. Quando ele tem que ir para fora, ele vai para dentro. Quando ele tem que chutar, ele cruza. Quando ele tem que cruzar, ele chuta. Para mim, ele sempre decide pela jogada errada. Então, acho que são duas peças que o Luxemburgo tem que pensar urgente. O Yuri Alberto é impressionante, cara. Ou ele melhora logo, porque tá difícil ver o Yuri Alberto em campo. Copo meio cheio é isso, cara. Com isso, pelo menos não perdeu. Eram 6 derrotas seguidas fora de casa. Com isso, conseguiu um empate. Na Libertadores, termina a rodada, a quarta rodada, faltam 2 jogos. O Independente Del Valle com a derrota continua com 7. O Argentino Júnior com empate vai para 7. O Corinthians fica com 4 e o Liverpool com 4. Então, para o Corinthians, depende só dele. É vencer o jogo contra o Independente Del Valle lá no Equador e vencer o último jogo contra o Liverpool. Classifica. E com a combinação de um resultado aí, de repente um empate do Argentino Júnior, sei lá, pode até tentar o primeiro lugar. Acho difícil. Mas depende só dele para se classificar mesmo, que seja em segundo lugar. É difícil ganhar lá? Vai falar, pô, mas com 1 a menos no final do jogo contra o Argentino Júnior não conseguiu ganhar. Vai conseguir ganhar lá no lado do Independente Del Valle, no Equador, que é um time mais técnico? Não sei. A notícia boa é que o goleiro titular do Independente Del Valle foi expulso lá no Uruguai. Hoje não joga o jogo lá no Equador contra o Corinthians. Mas depende só dele. A gente poderia ter sido eliminado hoje e já não perdeu fora de casa, hein? Depois de 6 derrotas seguidas, não perdeu. Agora o Luxemburgo está sem opção no banco, é complicado, não sei porque ele não coloca o Pedro. Tenta alguma coisa com o Pedro. Barleta, não sei também se poderia ser utilizado. O que eu gostei dele é que a cintura de concreto, que o rei do supino, Juliano, pelo jeito está fora dos planos dele, né? Não entrou de novo hoje, como não havia entrado no jogo lá no Rio de Janeiro contra o Flamengo, e eu acho que é uma peça que ele já percebeu que está muito mal. E o Yuri Alberto só não sai porque não tem outro. Não tem quem ele colocar, porque eu acho que se tivesse um centroavante reserva ali, ele já teria tirado. Uma pena, o Giovani, que é um cara que poderia fazer isso daí com a seleção sub-20, até o Biro poderia ser uma arma lá pela ponta. Acho que é um jogador mais forte fisicamente até que o Adson. A verdade é uma só. Tem que acreditar que esse time vai melhorar. Pelo menos já mostrou uma melhora defensiva. Não tomou gol. Traz um 0-0 da Argentina. E agora é lutar para que no domingo, lá contra o Fluminense, na Arena, lá em Itaquera, consiga ganhar, né? Porque, pelo amor de Deus, Luxemburgo, são 7 jogos do seu comando, não ganhou nenhum. Tá na hora de ganhar, gente. E com esse time não tem que tirar ninguém, não. Tem que ir pra cima, porque tem que sair da zona de rebaixamento e ver se alguns jogadores melhoram, né? Pelo amor de Deus. Espero que o Paulinho não seja nada grave. E rezando para a volta urgente do Renato Augusto. Dizem que ele está para voltar contra o Atlético Mineiro na próxima quarta, né? No jogo de volta à Copa do Brasil. Não sei se seria bom fazer isso. Não antecipa. Coloca o Renato Augusto quando ele estiver bem. E talvez com o Renato Augusto, pelo menos a criação, alguma coisa lúcida no meio-campo vai acontecer. É isso daí. Todo jogo do Corinthians eu venho com uma análise aqui. Então, domingo, depois do jogo contra o Fluminense, a gente vem também com a análise. Beleza? Do Mauá de Esportes, seu canal de esportes no YouTube.
Oferecimento do Bet Certo, seu site de apostas, e do BBX Poker, poker online da melhor qualidade, só com jogador de verdade. Valeu!